Eu sou o André Machado, sou terapeuta xamânico, terapeuta reikiano, conversador. Queria falar um pouco com vocês sobre orgulho hoje, para você observar o nível de orgulho que você alimenta em você, se te prejudica, se fecha portas para você, entendeu? Quando a gente tem um nível de orgulho alto, que é não aceitar com naturalidade críticas, observações pertinentes a respeito da nossa vida, a gente mesmo até, a gente, né, tem que ter humildade para aguentar, né, as verdades da vida, entendeu? A gente vive num mundo em que as pessoas, elas rotulam demais, né? Hoje em dia está muito isso, né, polarizado, eu e eles, vermelho e azul, etc, né? Então as pessoas, elas estão no nível, encarando hoje, vivendo um nível alto de separação mesmo, né? De julgar o outro, né? E as paciências estão muito curtas e tudo isso, e também entra o nosso nível de orgulho, né? O quanto a gente suporta alguém falar alguma coisa, se você liga muito porque os outros falam, né? A pessoa, por exemplo, a pessoa te xinga no trânsito porque você fez uma besteirinha, a pessoa manda você para aquele lugar, você não admite, você chega até a brigar. Uma crítica que um parente, um amigo ou familiar, ou uma observação faz a seu respeito e você não aceita, né? Qual o nível de orgulho que você está alimentando aí? Uma pergunta que eu faço, né? Quando eu fui estudar terapia para ser terapeuta, eu estudei com alguns dos melhores terapeutas do planeta. Otávio Leal, Luiz Antônio Gasparetto, Robson Pinheiro, José Ângelo Gaiarsa, só para citar alguns nomes. Esses nomes que eu citei são de alguns dos maiores terapeutas do mundo, né? Os melhores. E quando eu fui estudar com essas pessoas, eu ouvi muitas verdades deles, né? Coisas que eu não percebi em mim, algumas que eu percebia, inclusive o nível de orgulho exacerbado, que não aceitava opinião de ninguém, não aceitava crítica de nada, nenhuma observação. Isso me machucava, me feria, porque eu tinha uma casca muito fininha, né? E a gente, ao longo da vida, a gente precisa criar uma casca forte, né? Pra gente não aceitar mesmo, aceitar não aceitar a crítica dos outros. A pessoa te critica por criticar ou aponta qualquer coisa, eu não digo aceitar assim como verdade, mas a gente tem que ter uma humildade para poder pelo menos observar se é mesmo aquilo que a pessoa está falando, e o que a gente enxerga em nós mesmos também, que a gente tenta esconder, mas está aí o tempo inteiro, né? A gente tem que ter humildade para poder mudar, para poder promover as mudanças, para melhorar a nossa vida, ter mais qualidade, né? Então, quando eu fui estudar com esses terapeutas, eles falaram muitas verdades para mim, que naquela época me magoou porque eu era bem magoável, né? Bem magoável, e demorou para a gente ir criando, para eu criar uma casca. Ainda não tenho uma casca tão forte assim, mas a gente precisa ter humildade, ter um nível de consciência muito grande do que nós somos, para a gente poder se valorizar o que é positivo em nós, e também observar o que não é tão positivo, que é negativo em nós, para a gente poder trabalhar. E isso exige uma certa humildade, né? Ou uma grande humildade, né? Um terapeuta de qualidade, ele é humilde. E humilde não é se colocar como menos. Humilde é aceitar aquilo que você é, ou como você está. E trabalhar, se você não gostar, para trabalhar para melhor. Então hoje eu pergunto, qual é o seu nível de aceitação, o seu nível de orgulho? Como está a tua casca? Ela está bem fininha? Você não suporta nada? A pessoa não pode falar nada, que você já se incomoda, você já se dói? Como é que está, né? A vida é feita de coisas positivas, de coisas negativas. Nem tudo que é negativo, que a gente vê como negativo uma crítica, por exemplo, de um cliente, eu que trabalho fazendo móveis também, às vezes não, a crítica de um cliente é muito importante para a gente desenvolver o nosso trabalho e fazer o trabalho cada vez com mais qualidade.
É necessário, entendeu? Que eu ouça os meus clientes, que eles apontem aquilo que eles não gostaram, eu analiso tudo, promovo as modificações e vou cada vez melhorando o meu trabalho vai chegando no nível de excelência altíssimo. Quando eu ouço as críticas do cliente, que são críticas sempre positivas, dificilmente um cliente reclama do meu trabalho, porque graças a mim, a Deus, ele é bem feito. Mas às vezes a gente falha em certas coisas e é preciso a gente ouvir, né? Principalmente quem está hoje trabalhando o seu espírito, o espírito não, que o espírito não precisa ser trabalhado, trabalhar a alma, trabalhar a cabeça, né? É preciso ir criando aos poucos, porque você não vai criar uma casca grossa assim do dia para a noite. Isso aí exige trabalho, exercício, força, né, e etc. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso para auxiliar as pessoas que querem melhorar a casca, fazer uma casca grossa, sabe? Para ouvir as críticas, analisar, descartar o que não serve e pegar aquilo que serve. Vou fazer alguns vídeos ensinando como é que faz, tá? Como é que eu fiz e como eu estou fazendo, funciona, tá? E você fica forte, sua autoestima melhora muito, ela cresce muito. Você aproveita todas as informações que são passadas, você aproveita para o teu melhor. E cada dia que passa você está cada vez melhor. Certo? É isso aí. Um beijão, um abraço para todos, até mais.